Graças a Deus, mais um dia em que nós nos reunimos como família espiritual para louvar e bendizer o nosso Deus. Que bom que você está aqui, que bom que estamos aqui reunidos com o povo de Deus para receber dele instruções fundamentais para o nosso caminhar nesta terra, para vivermos a vida da fé. Você que está aqui presencialmente, você que vai assistir esse culto em um outro momento, pelas redes sociais, seja bem-vindo. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. E certamente não sairemos daqui de mãos vazias, porque Ele sempre nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Graças a Deus por isso. Nosso tema de hoje, você já é bem-aventurado. Agora, seja bem-sucedido. Glória a Deus. O Senhor vai falar profundamente aos nossos corações acerca dessa vida bem-sucedida. Veja o que diz a palavra dele em Isaías 52:13. Eis que o meu servo, aqui estamos. Glória a Deus. Que honra. Que privilégio podermos dizer que somos servos do Deus Altíssimo. O meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Isto é promessa de Deus para mim e para você. Isso é a boca de Deus falando a nosso respeito. O servo fiel, o servo prudente. Por quê? Porque Ele nos instrui nesse caminho. Ele nos instrui a como sermos prudentes, fiéis, compromissados com aquilo que é o nosso chamado. E aí sim, Ele nos exalta, Ele nos eleva e teremos sim uma vida bem-sucedida e muito sublime. Vamos falar com esse Deus, o Deus de toda glória. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, essa hora, Senhor, tão esperada pelos Teus filhos, essa hora maravilhosa, Senhor, nós nos abrimos para ouvir a Tua voz, o Teu ensino, Senhor, porque nós sabemos que Tu és aquele que fala neste lugar, Tu és aquele que traz a mensagem, Senhor. Sei que sou usada por Ti. Esse privilégio, Senhor, Te sou grata eternamente. Usa tudo que há em mim. Mas sei, Senhor, que nada de mim poderia fazer a diferença nesta ministração, se não for pelo Teu amor, se não for pela Tua capacidade. Então, usa, Senhor, tudo que há em mim, todo o meu ser, para dar ainda mais expressão a esta mensagem, a esta palavra que o Senhor trouxe do seu coração para os Teus filhinhos. Que ninguém mais veja aqui, Senhor, uma mulher, uma pastora, mas que o Teu Espírito, Senhor, seja ouvido e entendido neste lugar. Que o Senhor cresça, que eu desapareça, que seja o Senhor a ministrar a Tua igreja. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E a igreja diga amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Ele é digno, Ele é maravilhoso. E nele nós temos tudo. Porque Ele supre todas as nossas necessidades e faz ainda além. Então, meus irmãos amados, ovelhas preciosas do rebanho de Cristo, bem-aventurados. Nós, nesses dias conturbados, em que o mundo se encontra, nesses tempos de frieza do amor, mais do que nunca, nós necessitamos de conhecimento da palavra de Deus, dos ditos de Deus. Nós necessitamos mais do que nunca de sabedoria e prudência. Diga, conhecimento. Sabedoria, prudência. Glória a Deus por isso. Então vamos entender com uma
um significado aqui demonstrado o que é bem-aventurado. Porque o tema diz que você já é bem-aventurado. Então, bem-aventurado é aquele que nesta vida ou após a morte pode desfrutar das bem-aventuranças divinas, da felicidade eterna. Glória a Deus por isso. Somos bem-aventurados, porque o Senhor conquistou e consumou isso naquela cruz. Nós celebramos isso hoje. É tremendo, é maravilhoso. Somos bem-aventurados por graça. Nós não merecíamos, mas por graça Ele nos tornou bem-aventurados. Então, o Senhor Jesus disse isso, sobre conhecimento, sabedoria e prudência, que é a vida de um bem-aventurado, que deve ser o caminhar de um povo eleito, escolhido por Ele. O Senhor diz em Mateus 10,16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos entender que o Senhor fala, é profundo aqui. Ele aqui nos exorta, Ele está dizendo, se atente ao que eu estou dizendo. Este é o mundo que nós estamos falando, esse mundo de crises, esse mundo de confusão total em todas as áreas, um mundo totalmente conturbado, cheio de aflições, de perturbações. Este é o mundo, o século que nós vivemos. Então, nós somos as ovelhas no meio de lobos. Nós estamos, aqui numa guerra contínua, porque nós somos do bem, nós somos sangue bom. Nós celebramos esse sangue hoje. Somos sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos lavou. Então, nós temos uma batalha. Nós estamos aqui cumprindo um tempo e cumprindo a desígnios de Deus. Mas o Senhor nos alerta a sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa é uma ordem imperiosa de Deus. Ele está dizendo, sede, é para sermos prudentes e simples. Alguém pode dizer, pastora, mas tudo bem, prudente eu sei, é ser cauteloso, é não tomar decisões precipitadas, é buscar a direção de Deus. Mas e isso de ser simples? Não sei não, viu? Afinal de contas, a graça nos ensina a sonhar grande, a avançar, a crescer, a alçar voos mais altos. Amados, símplice não significa ser simples no sentido de escassez, de falta, no sentido de ser pequeno. A palavra simples, na verdade, significa inocentes, sensíveis, puros. Isso é o que Deus nos ordena. É o que devemos ser na nossa essência. Puros de coração, humildes, sensíveis. Olha, se a Bíblia Sagrada dispõe de tantos recursos, como nós sabemos, como Deus tem nos revelado, de tantos recursos espirituais, para nós vencermos, para termos êxito, para sermos exaltados por Deus, por que então, nós podemos perguntar nessa hora, que tanta gente na obra de Deus vive o oposto? Vive rebaixado, não exaltado. Não avança, não cresce, não alcança seus objetivos.
duas grandes causas, dois grandes vilões, dois grandes motivos que impedem o povo de Deus de prosperar, de atingir os seus ideais. Podemos dizer que duas principais causas de o povo não viver e desfrutar daquilo que foi consumado lá na cruz. Primeiro, a ignorância espiritual. A falta de conhecimento. O não conhecer o que diz a Escritura. Porque o povo que não conhece a Escritura, não conhece aquilo que está revelado na palavra de Deus, ele não sabe a sua posição espiritual. E muitas vezes ele, como um eleito, que está aqui para ser exaltado, ele vive humilhado, vive rastejando, quando ele deveria estar reinando. Outro motivo é a não prática da palavra de Deus. E o não praticar a palavra de Deus é o outro vilão. Porque existem crentes em Jesus que têm conhecimento, porém não praticam o que conhecem. Então, tanto a ignorância espiritual quanto o não praticar a palavra de Deus deixam áreas vulneráveis para que o inimigo das nossas almas instale fortalezas nas nossas mentes. Eu estou lhe mostrando duas brechas mesmo, tá? É um rombo, é um buraco na vida, quando não se tem conhecimento espiritual e quando se tem o conhecimento e não se pratica esse conhecimento. É falta de sabedoria. Porque a sabedoria nada mais é do que a prática do conhecimento, daquilo que se tem aprendido. Então, nós já vimos muita gente cair na obra de Deus. Pessoas que foram enganadas pelo inimigo, porque não tinham conhecimento, ou porque não viviam o conhecimento que tinham recebido, não praticavam. Então, todos nós, certamente, conhecemos pessoas que, na trajetória espiritual, se deixaram enganar pelo inimigo, porque abriram brechas em suas vidas, por ignorância espiritual e, grande parte, por não praticar a palavra. Diz o livro de Provérbios 20:18: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O Senhor está dizendo aqui, se você tem planos, né? Seja mediante os conselhos. De quem? De Deus. Da palavra de Deus. Esse tem bom êxito. Faze a guerra com prudência. Amados, nada mais atual e certo do que isso. Os planos, nós temos planos e fazemos mediante os conselhos de Deus. E o que isso, né, traz para a nossa vida? Guerras. Muitas guerras. Porque o inimigo se levanta. Porque ele quer nos paralisar. Ele quer impedir que nós alcancemos as nossas vitórias. Então, vêm as guerras. E o que o Senhor fala? Faze a guerra com prudência. É para fazer a guerra. Não é para se acovardar. Não é para parar no meio do caminho. Não é para jogar a toalha. O Senhor está dizendo, faze a guerra. É para guerrear. É para ir com tudo para cima do inimigo. Porque nós vamos com tudo certos da vitória. Porque nós sabemos que a nossa batalha sempre é a partir da vitória de Jesus Cristo naquela cruz. Porque Ele disse que com aquele ato Ele nos tornava mais que vencedores. Então não é para se acovardar, não é para retroceder, não é para parar nada. Não pare nada daquilo que você planejou.
planejou. Não, se você planejou, sabe, mediante os conselhos, os ditos de Deus, a palavra de Deus, não pare, faça a guerra com prudência. Amados, uma guerra não se ganha, né, no grito, só ali no corpo a corpo ali. Uma guerra se ganha com inteligência, com prudência, com estratégias. O Senhor está dizendo aqui, faça a guerra com prudência, seja estratégico. Peça a Deus sabedoria que Ele dá, liberalmente. Então peça que Ele te dê sabedoria para instruir para a guerra. Porque ela existe. O sol nasce para todos, a guerra existe. Ah, pastora, mas eu achei que eu vinha para a graça e que ia ser tudo. Não se engane. O Senhor disse na palavra dele: no mundo tereis aflições. Você vem para a graça e as aflições continuam. Não é varinha de condão. Às vezes elas até se intensificam. Mas nós somos equipados para a batalha. Pela palavra de Deus, pelos conselhos, mediante os conselhos da palavra de Deus, mediante os conselhos de Deus, nós partimos para a vitória. Agora, nós temos que entender, né, que é um combate. E nós temos que ser prudentes. Ah, não, eu vou porque eu tenho a palavra, eu vou de qualquer jeito, de peito aberto. Não, seja prudente. Tenha estratégias. Peça a Deus: Senhor, como fazer? Como que eu vou fechar essa brecha? Como que eu vou extinguir essa brecha, essa cilada? O Senhor nos dá a instrução. Se nós pedirmos, né, crendo que nós já vencemos, nós vamos receber da parte de Deus toda a estratégia, todo o plano de guerra. Porque Ele nos fez dessa forma, como guerreiros, mais que vencedores. Então, amados, nós temos que ir com conhecimento, praticar a palavra de Deus e partir para a guerra e desarmar completamente o inimigo das nossas almas. Entrar na guerra para combater e derrotar o nosso inimigo. Jesus nos chamou como ovelhas no meio de lobos. Isso é uma guerra e Ele não nos chamou para perder. Ele disse que nós somos mais que vencedores. Mas Ele nos ensina que para vencermos de fato, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos da prática desse conhecimento, que é o que nos torna pessoas prudentes. Prudência e sabedoria devem ser o modo de vida de um crente em Jesus, de um povo que vive por fé. Quando você tiver planos, e aqui a igreja, né, aprende a fazer planos, a elaborar um projeto. Nesse ministério, nessa igreja, a gente aprende a planejar a vida para curto, médio e longo prazo. Então, quando você fizer planos, faça segundo o conselho da Bíblia Sagrada. Quem age segundo os conselhos da Bíblia tem bom êxito. Você terá bom êxito. Você está ouvindo a voz de Deus. Você está planejando debaixo de oração. Né? Eu creio que aqui todos nós fazemos isso. Nós não decidimos nada antes de oração. Depois que oramos, nos abrimos para ouvir a voz de Deus, os direcionamentos de Deus, aí sim nós alcançamos bom êxito, porque nós
nós não somos imprudentes. Nós fazemos tudo com prudência. Então aí você terá bom êxito. Se você está planejando debaixo de oração, debaixo de orientação bíblica. Então o propósito do nosso ministério, da Igreja Cristo Vive, também é equipar você e preparar você, especialmente para que você saiba identificar o que é uma cilada do diabo. Olha, amados, 50% de vitória quando você já identifica o que é uma cilada do inimigo. Você já tem 50% garantido quando você identifica. Porque você identifica e aí você parte para o combate. Sabe? Porque ir para uma guerra sem conhecer o inimigo, a força do inimigo, o exército do inimigo, te deixa totalmente vulnerável. Você vai, você não sabe o que você vai enfrentar. Mas quando você consegue identificar, né, o inimigo ali, a brecha, o tipo de cilada, o tipo de arma, o tipo de escudo, de estratégia que ele tem, você consegue se equipar, se preparar para aquela batalha, para ter bom êxito. Então nós precisamos identificar para rechaçar isso, para colocar debaixo dos nossos pés todas as investidas de Satanás. Como bem disse o pastor, pisar serpentes e escorpiões, que nada mais é do que os dardos do inimigo lançados sobre a nossa vida. Então, nós vamos ver se cumprindo dessa forma a palavra que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, posso desbaratar exércitos. Posso pisar serpentes e escorpiões. Posso fechar brechas. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos dizer o nome dele? Vamos dizer bem alto: Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome. Então, igreja, nós já sabemos que o campo de atuação do inimigo é a nossa mente. Então, cuide dos seus pensamentos. Encha a sua mente de palavra. Palavra de Deus. Proteja os seus pensamentos ouvindo Deus. Lendo a Bíblia Sagrada. Tendo comunhão com pessoas da fé. Especialmente aqueles que creem na palavra da graça de Deus. Então pense bem, se há uma parte da sua vida que não está realmente submetida a Deus, essa parte, né, isso não está convertido ao Senhor. Epa, peraí, pastora. Pode uma pessoa ser crente, convertido e ter na sua vida uma área não convertida? Lógico. A conversão aconteceu lá dentro. Foi uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Porém, nós chegamos para Jesus como nós estávamos, como nós somos. E nós chegamos cheios de equívocos. Nós chegamos com áreas da nossa vida totalmente erradas, inteiramente fora do padrão de Deus. Nós chegamos com plantações erradas, com atitudes erradas e já com colheitas ruins, colheitas horríveis. Então o Senhor começa uma obra de dentro para fora. E algumas pessoas ficam tão felizes, se dão conta de que são salvas, que vão viver a vida eterna, mas depois não tem mais a preocupação com as áreas da vida. Ah, eu sou salvo,
viver a vida eterna com o Senhor. Ai, glória a Deus, a salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. E aí a pessoa vai, perdendo a preocupação e o cuidado com áreas da vida que estavam desmoronando. Assim a pessoa vai vivendo como uma pessoa salva, com Bíblia na mão e com áreas que estão debaixo de equívocos, de enganos, em contrariedade com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Então, ouça, você tem que fazer essa avaliação. Se cada área da sua vida já está submetida inteiramente a Deus, você precisa avaliar, porque Deus não aceita nada aos pedaços. Não sei se os irmãos sabem e se lembram, a gente já estudou aqui, não se aceitava para o sacrifício um animal com fenda na unha, nas patas, com algum defeito, com alguma deformação. Para Deus, nós temos que nos apresentar inteiros, completos. Então não dá para viver uma área da vida desordenadamente. Às vezes, não, mas eu sou muito fiel, eu dou dízimo, eu sou... Mas e lá, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, como é que é? Nós temos que estar com todas as áreas da nossa vida inteiramente submetidas à palavra de Deus, aos ditos de Deus. Então, você tem que avaliar isso. Eu não posso fazer isso por você e nem você fazer isso por mim. Nós precisamos de uma intervenção do Espírito Santo nos ajudando na nossa caminhada cristã. E uma das nossas petições ao Espírito é que seja revelado qual área da nossa vida, o que é que ainda não está totalmente submetido a Deus. E Ele revela. Então nós precisamos avaliar, pedir ao Espírito que nos guie a toda a verdade. Ele vai nos sinalizar qual a área ou as áreas que ainda não estão de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. Se existe essa área, o que é que nós temos que fazer? Uma vez identificada essa área, o que temos que fazer? Minha irmã querida, meu irmão amado, essa área que não está submetida à vontade de Deus é a brecha. É a área frágil, onde o inimigo atua de forma maciça, de forma pesada. Ele pega pesado. Então, é aí, nessa área, que Satanás arma as arapucas, as ciladas contra você. Mas nós vamos fechar essas brechas, porque nós vamos identificar essas brechas pela orientação do Espírito que nos guia a toda a verdade. E nós vamos anular a ação do inimigo nas nossas vidas. Não importa se é pastor, se é ministro na casa de Deus, se é ovelha, se está há muito tempo no ministério, se chegou agora, não importa. Áreas que ainda não estão totalmente submetidas são áreas de investida do inimigo. E nós não vamos permitir isso. Nós vamos combater essas investidas, esses dardos inflamados do maligno. Porque nós, pela graça de Deus, temos essa capacidade, porque a nossa suficiência vem dele. Ele venceu o mundo. Ele vai nos ajudar.
E tem na palavra de Deus um versículo que diz: esforça-te que eu te ajudarei. Da nossa parte tem que ter um esforço. Nós vamos nos esforçar. Como? Orando, pedindo ao Senhor que nos mostre o que é que nós precisamos fazer para combater esses dardos, para vencer essa guerra naquilo que nós estamos vulneráveis. Ele vai, sim, claro, nos orientar. Vamos entender a forma de atuação do inimigo, por exemplo. Ciúmes. Você conhece crente ciumento? Eu conheço um monte. O pastor passou por mim e não falou oi. O pastor está conversando com o irmãozinho e não conversou comigo. Essa é a área de atuação do diabo na vida de quem tem ciúmes. Ele está sempre observando o que alguém está fazendo para o outro e não está fazendo para ele. E isso é um problema de caráter. Esta é a área de atuação do inimigo. Nós temos que estar atentos. Se é uma fraqueza sexual, essa é a área de ataque. O inimigo ataca com pornografia, com sedução. O diabo é astuto, irmãos. Ele sabe onde estão as brechas e é aí que ele atua. O diabo não trabalha com as fortalezas de Deus. Entenda isso. Não trabalha. O diabo não atua onde há fortalezas de Deus. Nessa área eu sou forte, eu estou ali, eu sou firme, eu não abro mão. O diabo não atua. Ele atua onde há fraqueza da nossa mente, porque a gente dá espaço. Então nós não podemos deixar brechas. O diabo trabalha onde há fraqueza humana. A igreja tem que saber disso. Ele atua na nossa fragilidade, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, às vezes, você tem todas as áreas ali bem guardadas, protegidas, uma mente, saudável, pensando e agindo em linha com a palavra de Deus. Mas tem uma áreazinha. Deus entende, mas não aceita. E aí você vai ficar vulnerável e o inimigo vai atuar. Porque Deus castiga? Não. Porque Deus permite para que você seja tratado. Para que eu seja tratado e para que a gente tome prumo na vida. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Mas nesse ministério, na sua e na minha vida, o inimigo não vai atuar. Amém. Porque aqui não falta conhecimento. Nunca faltará. Nós temos uma bagagem grande de conhecimento da palavra, da graça de Deus, que recebemos pelo amor e o favor de Deus. E a cada dia ele acrescenta. A cada dia ele acrescenta. Eu estava até ouvindo que a nossa amada Bispinha Solange deixou mais de 4.000 mensagens. É muita coisa. Muitas mensagens para instruir, esse ministério, para instruir os filhos na fé que ela fez aqui, as igrejas coligadas. Então, além de tudo que o Senhor nos dá todos os dias, nós ainda temos um arquivo muito grande daquilo que Deus deu e revelou à nossa mestra. Então, nesse ministério não faltará conhecimento. Portanto, nós não seremos destruídos. Glória a Deus pelo cuidado de Deus conosco. Isso é o cuidado de Deus com as nossas vidas. É saber que nós temos bagagem, nós temos a nossa dispensa, ali
cheia de palavra, de alimento sólido, e que a cada dia ele vai acrescentando, porque isso é um legado, é aquilo que foi deixado em nós. E a revelação da graça de Deus foi deixada em nós. Veio através, de Paulo e Lutero, veio essa questão da igreja renovada, protestante, a igreja restaurada naquilo que é a essência da igreja, e continuou nos nossos dias com o nosso apóstolo Miguel Ângelo, com a nossa amada Bispa Solange, e vai prosseguir. Nós estamos vendo aí a família Brant seguindo e prosseguindo firmes. Isso é um legado que foi deixado e nós somos gratos a Deus, e aí nós vemos o cuidado de Deus com a obra. Porque muitas pessoas falam assim: agora a igreja Cristo Vivo vai acabar. A igreja está mais forte do que nunca e prosseguirá mais unida do que nunca. Nós pegamos para nós o Fique Juntos e nós vamos prosseguir. Nada vai nos deter. Nós estamos aqui para cumprir um desígnio, um chamado, uma missão. E não importa quantos de nós são recolhidos para Deus, os que aqui ficam prosseguem. Graças a Deus por isso. Então aqui não faltará conhecimento. Nós vamos crescer na graça, no conhecimento, porque está escrito: antes crescei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está na Bíblia? Amém? Se está na Bíblia, nós cremos. Então, aí fora, irmãos, quando nós falamos de sobrenatural de Deus, as pessoas querem, Quando falamos de bênçãos financeiras, as pessoas querem. Quando nós falamos de salvação da família, todo mundo quer. Mas quando nós falamos de sabedoria, de prudência, de viver a prática da vida por fé, as pessoas falam: não sei. Não sei, isso de igreja, não sei, eu quero, eu vou viver a minha vida. Eu mereço. Você merece tanto que Ele se deu naquela cruz por você. Mas você merece viver aquilo que Ele tem como desígnio e propósito para você. Porque fora disso, desculpe o termo, vai quebrar a cara. Vai se machucar. Porque o mundo nos odeia. Não pense você que você vai ser recebido, acalentado, aclamado, exaltado pelo mundo. Não vai. Não vai. Então, com prudência, com sabedoria, se salva uma casa. Com prudência, com sabedoria, se salva uma família. Se salva negócios. É com prudência e sabedoria que se salva um casamento. É com prudência e sabedoria que se estabelecem planos, que se atingem metas. É pela prudência e sabedoria que se realizam sonhos. É pelo conhecimento, sabedoria e prudência que eu e você podemos desfrutar do melhor desta terra. Porque, como começamos, nós somos os bem-aventurados. Essa ventura veio de Deus. Ele nos proporcionou isso. Ele nos deu essa boa ventura. As boas dádivas. O ter direito a desfrutar de tudo que é bom nesta terra. Então, confessem essa verdade diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Diga: eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento. Eu tenho sabedoria. Eu tenho sabedoria. Eu tenho prudência. Eu tenho prudência. Portanto, eu serei exaltado. Portanto, eu serei exaltado. Glória a Deus. Então, você que já é bem-aventurado, mediante a tudo isso que você ouviu, e vivendo e praticando essa palavra, você será bem-sucedido. Porque
Porque o que significa ser bem-sucedido? O que é ser? É aquele que se desenvolve e progride, que melhora, que obteve sucesso, êxito, que é próspero. Esse aqui depende de nós, de praticarmos, de sermos sábios e prudentes. O outro, a bem-aventurança, foi por graça, foi por merecimento, só dependeu dele. Mas o ser bem-sucedido depende de mim e de você. Vamos avaliar isso, vamos refletir sobre isso, para que nós sejamos verdadeiramente os servos bons e fiéis, exaltados pelo Senhor, elevados por Ele, aqueles que têm uma vida muito sublime. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém. Nós não vamos parar nada. Nós vamos prosseguir sempre, crendo na vitória. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento precioso que o Senhor falou ao nosso coração. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo com as nossas vidas, trazendo, Senhor, uma palavra para nos inspirar a viver segundo a tua vontade, com sabedoria, com prudência, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor falou e certamente essa palavra trará grandes benefícios à vida de todos aqueles que a recebem e que a praticam. Então, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Pai de amor bondoso e a tua bondade, o teu favor nos alcançou. Por isso nós somos mais que vencedores e por isso nós celebramos a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sabemos que por esse sangue derramado nós somos mais que vencedores. Amém, amém. E a igreja diga amém, amém. Glória a Deus.